Olá, este programa aborda os assuntos relacionados à teologia cristã protestante e como esta área pode lançar luz a diversos temas. Eu sou o Thiago Vercelino e você está ouvindo Praxis, um podcast sobre a prática teológica produzido pelas Faculdades Batistas do Paraná, a FABAPAR. Se você se interessa por questões teológicas e bíblicas e quer entender melhor como é a prática teológica, este podcast é para você. Ajuste o volume, prepare a mente e o coração e seja bem-vindo. Fala galera, seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso Praxis, o podcast da nossa querida FABAPAR. Que alegria estar aqui com vocês e nós estamos juntos de novo. Falei pra você que a gente tava aí bolando um projetinho pra que saísse aí uma mesa meio fixa, meio variável, mas por enquanto repetimos a dose. Estamos aqui, nós quatro. Peraí, antes de eu continuar, quem são esses quatro? Se apresentei, galera. Bom, eu sou o Lucas, professor aqui da casa, muito bom estar com vocês aqui de novo, falar um pouco aí sobre juventude, alguns dilemas dentro aí da área de teologia. Olá, eu sou o Renato, muito bom estar com vocês aqui de novo, pra gente novamente ter nosso tempo de debate aqui, um monte de especialista falando sobre um assunto muito pertinente à nossa geração. E eu sou a Lígia, também sou tutora e professora aqui na FABAPAR. E tô aqui, me chamaram, eu vim. Boa. E eu, Thiago Vercelino, quem tem tido o privilégio de conduzir a gente aqui nos nossos episódios de podcast, também professor na FABAPAR. Mas vamos lá, vamos conversar um pouquinho sobre a autoridade. Eu acredito que existem vários ambientes onde essa palavrinha ela pode se relacionar, Eu quero talvez puxar aqui, talvez o mais polêmico, Nós tentamos postar o nosso episódio bem próximo da nossa gravação, Sem perder muito aí o momento em que nós estamos com o momento em que nós estamos gravando e postando, mas não faz pouco tempo aí que nós vimos essa questão aí da denúncia, De vários pastores nos Estados Unidos, principalmente da Convenção Batista do Sul, e é muito comum, em todos esses casos, a influência da autoridade pastoral. Então, acredito que nesse episódio nós teremos vários ecossistemas para falar de autoridade, Vários ambientes onde essa autoridade é expressa, e eu acho que eu saltaria aí a relevância de falarmos sobre autoridade na Bíblia, começa pelo fato aí desses escândalos da autoridade pastoral sendo mal usada, Galera, qual é o relacionamento de vocês com essa questão da autoridade no ministério de vocês, na vida de vocês, onde vocês percebem a necessidade de falarmos de autoridade bíblica? Eu gosto sempre de começar que a autoridade, creio eu, comece não tanto no âmbito eclesiástico. Eu iria mais para o campo das nossas casas, onde nós começamos essa relação com a autoridade. Eu não fui criado com meus pais, que são a autoridade que nós temos mais imediata, na nossa infância, mas eu fui criado por dois avós um avô em especial bastante rigoroso, bastante exigente em muitas coisas, e foi ali que quando a gente é pequeno, é interessante, quando a gente é pequeno, a gente é criança, a gente não consegue entender muito bem algumas coisas com os nossos pais, que meu avô foi um pai para mim faz. E hoje, como pai, eu consigo entender algumas decisões, algumas questões que ele fazia muito naquele momento e conseguir valorizar um pouco mais essa autoridade dentro do âmbito familiar. Só que isso é um tipo de autoridade, na minha percepção. Agora, quando a gente entra no campo pastoral, eu creio que a gente entra em alguns outros problemas um pouco mais sérios, porque até que ponto a Bíblia ela menciona muito essa autoridade paternal, essa autoridade maternal dentro do campo da família. Só que essas questões de autoridades dentro do âmbito da igreja, essas autoridades meio ditatoriais, elas têm que ser
um tanto quanto mensuradas e analisadas com mais carinho. Que tipo de autoridade é essa? Que tipo de autoridade que a gente está falando é do Antigo Testamento, é do Novo? Que contexto histórico que nós estamos? Qual é o contexto da igreja naquele momento? Uma igreja em formação, uma igreja lidando com heresias. Enfim, acho que são algumas questões que a gente tem que relevar quando a gente sai da autoridade familiar e vamos para uma autoridade dentro da igreja. Eu fui uma criança ensinada a respeitar os mais velhos, né? Vamos dizer assim, né? Eu fui uma criança ensinada a respeitar o tiozinho da classe, a professora, o professor e confesso que os meus pais sempre deixaram isso de uma forma muito clara, assim, para mim, no sentido da gente respeitar aquela autoridade naquele espaço. Acho que o o Lucas traz é que algumas autoridades elas foram constituídas, né, na nossa vida, principalmente quando a gente fala de uma autoridade pastoral ou de uma ordem hierárquica que você responde ao chefe direto ou alguma coisa assim, e aonde você precisa respeitar aquela pessoa e estar submissa a ela, mesmo que você não concorde. Mas quando o Thiago levanta um assunto tão sério, que diz respeito à dignidade humana de algumas pessoas e uma autoridade espiritual, eu acho que a gente ganha, né, o alvará da palavra de Deus de condenar certos comportamentos autoritários. Né? Claro que a gente pisa numa linha muito estreita e delicada aqui, mas, né, quem foi, né, o profeta Natan para apontar o dedo na cara de Davi e dizer, olha, esse é você, entendeu? Então eu acho que eu digo assim, a gente tem um caminho para que a gente possa, inclusive, repreender e exortar aqueles que são autoridades constituídas sobre as nossas vidas. Mas tudo isso precisa ser feito com muito respeito, ainda dentro de um ambiente de muito cuidado. Né? Nós não somos o profeta Natan, né? Mas a gente pode de alguma forma ajudar aqueles que estão acima de nós. E você, Lídia, qual o teu relacionamento como mulher com o assunto autoridade, né? Porque acho que mais do que ninguém aqui nesse papo, né? Ainda mais numa sociedade patriarcal, tem com certeza que lidar diariamente aí com essa questão da autoridade, né? Os diversos erros que acontecem e que aconteceram inclusive historicamente com mulheres em relação à autoridade, né? Bom, eu também acho que fui criada numa questão de você tem que respeitar, né, a autoridade. Não que eu tenha aprontado muito quando era criança, né, mas quando às vezes chegava ali, né, na minha mãe, aconteceu tal coisa, né, a professora me deu bronca ou algo do tipo, a pergunta era, mas o que você fez? Para que a professora ou a tia da escola desse uma bronca, né? Eu acho que sempre partindo da ideia de que aquela pessoa que está no poder, ela é responsável e ela tem que responder e reagir às situações onde ela precisa dominar, não no sentido ruim, né? Dominar de controlar mesmo. Então, eu acho interessante uma coisa que o Lucas falou, que ele falou, eu fui criado, né, pelos avós, e hoje, como pai, eu tenho uma outra percepção. Então, eu acho que a autoridade, ela está muito ligada a isso, às nossas percepções. Quando eu sou a autoridade, eu tenho uma percepção. Quando eu sou a pessoa submissa a uma autoridade, eu tenho outra percepção, né? E como mulher, às vezes você não percebe. Eu tenho dificuldade em perceber se há ou não uma diferença, né? Se estão agindo de forma diferente por eu ser mulher ou não, né? Mas hoje a gente olha para as situações e elas estão mais claras, né? Então pode ser que na situação, no momento você não está percebendo, mas por ter acesso às informações, por ouvir, né, o debate ser mais esclarecido, você começa a ouvir e pensar, não, tem situações que realmente as pessoas subestimam, né, a nossa capacidade, a nossa opinião, né? Então eu acho que tem mudado, né? Eu acredito que os debates têm melhorado,
E vai do seu posicionamento, né? Então, para mim, a autoridade é uma questão de percepção. Da sua percepção como pessoa que está no poder e a pessoa que está submissa de perceber aquele líder, né? Tudo em relação a respeito, acho que a gente vai falar sobre isso, né? Respeito, autoridade, ética e etc. Interessante porque eu fui criado num lar militar, né? Meu pai é militar, então essa questão de autoridade sempre foi muito presente ali em casa. Presente no nível do... em alguns momentos eu tinha que pedir permissão para falar. E aí, a hora que eu pedia a permissão para falar, às vezes a resposta era: não, você não tem permissão para falar. Então, eu tinha que lidar com a autoridade lá dentro de casa, né? Graças a Deus, tive o privilégio de não ter um pai abusivo e, enfim, louvo a Deus pela minha família. Foi um bem de eu cresci. Mas é interessante porque esse policial... Desculpa, Renato, você que tá balançando na câmera. Não, é que o que você falou agora é muito interessante. Eu tive um pai que era uma autoridade, mas não era um pai abusivo. A gente precisa, acho que talvez, fazer esse parênteses de que a autoridade não necessariamente está ligada a uma pessoa que exercerá qualquer tipo de abuso ou controle ou qualquer coisa que dirija a sua vida de uma forma negativa ou traga peso. Acho que essa fala do Thiago é muito importante para que as pessoas possam entender a direção da nossa conversa aqui, sabe, Thiago? A autoridade não é uma figura ruim, né? A autoridade ela tem o seu papel, principalmente na formação de nós jovens e crianças, adolescentes, enfim, né? Então a sua fala ela é muito importante no sentido de que você teve um pai, sim, que exerceu autoridade. Não foi autoritário, mas não foi um pai que te deixou marcas por trazer, né, uma posição, uma postura de alguém que dirigiu a sua vida. E essa questão pega muito pra mim, porque esse pai era uma autoridade, exercia essa autoridade com sabedoria, né? Mas nos ambientes onde esse pai estava, eu tenho um exemplo de um pai muito questionador. Porque as histórias que o pai trazia em casa sobre o relacionamento dele dentro da corporação militar era um relacionamento de muito desafio. O que eu tenho de história para contar do meu pai desafiando superiores a ele dentro do contexto militar. Então eu, além de crescer com essa rigidez de um pai militar, ainda cresci com essa influência de alguém que desafiava. Então eu, inclusive, me considero alguém desafiador, né? Eu sou questionador. Eu tendo a questionar muito as coisas. Herdei isso de casa. Mas então, como a gente deve reagir a cada uma dessas autoridades? A autoridade, por ser autoridade, ela deve ou não deve ser questionada, né? Porque se a gente for falar do ambiente eclesiástico, por exemplo, de bate pronto, talvez muitos que estão nos ouvindo vão lembrar do texto de Samuel, aonde não se deve tocar no ungido do Senhor, né? Davi dizendo: ai de mim tocar no ungido do Senhor. E aí, os pastores, existe na igreja, existe hoje alguém que tem esse privilégio de ser um ungido do Senhor ao ponto de não ser tocado? Como a gente entende de uma maneira sábia, inclusive esse texto, né? Porque senão nós vamos criar e repetir essas notícias tristes que aconteceram lá nos Estados Unidos. Como é o relacionamento com essas autoridades? Podemos questionar, não podemos questionar? Vamos pra cima, quebramos tudo? Ou vamos ficar quietinho, sofrendo na mão de autoridades que talvez não sejam tementes ao Senhor? Eu gosto de pensar que as autoridades, elas devem ser questionadas. Olha, Thiago, nas nossas orações, eu já me peguei algumas vezes questionando Deus por inúmeras coisas. Se eu posso questionar a Deus algumas coisas, o que me impede de questionar uma autoridade? Eu acho que o questionar não é um grande problema. Eu acho que o grande... se tem uma autoridade acima de nós, é porque nós não estamos, nós ainda não chegamos talvez num patamar ou num nível de conhecimento e tudo mais, e tem alguém que sabe um pouco mais, que tem um domínio, um conhecimento maior, tem uma experiência maior e que tem algo a nos ensinar, por mais que nós achemos que não. Né? Então, eu questionar, eu acho que não é um problema.
Acho que a grande questão é como que a autoridade lida quando é questionada. Eu acho que é aí que entra o grande X da questão. Né? Eu me recordo do meu avô, novamente, que foi a minha referência de autoridade paterna na minha infância. Eu me recordo de, em alguns momentos, eu questionar muito meu avô, e meu avô, nunca vi meu avô irritado comigo, assim, comigo, com a minha irmã. E era sempre ele vendo a gente falar alguma coisa, discordar de alguma coisa, se posicionar de forma contrária com alguma coisa, ele falava, ok, vocês estão errados, ponto. Então, assim, não interessa, ok, mas vocês estão errados. E fechou, acabou. Agora, não se ofendeu por ser questionado, não ficou chateado por ser questionado, não explodiu ali com todo mundo por ser questionado, porque ele entende, eu acho que ele entendia que ele estava num lugar de autoridade, né, e que ele não precisava ficar brigando por esse lugar. Ele entendia que ele já estava lá, né, ele já estava naquele lugar em paz e descansando. E ele estava cumprindo aquilo que ele entendia ser o certo, a consciência dele estava tranquila por entender que aquilo era o melhor para mim, para minha irmã e tudo mais. Nem sempre talvez ele estivesse certo, né? Então, eu acho que não há um mal em nós questionarmos as autoridades, porque a partir do momento que somos menos experientes, menos vividos, às vezes menos conhecedores das coisas, nós devemos sim ser submissos a alguém que domina um pouco mais e experimenta um pouco mais. E questionar essa pessoa, em tese, tem que saber lidar com a minha arguição, com as minhas dúvidas e tudo mais. Eu penso que pai e mãe, assim, que é diretamente o assunto que o Lucas está trazendo, é difícil a gente não se submeter à autoridade de pai e mãe. Claro, um pai e mãe que zela pela família e pelo cuidado dos filhos à luz da palavra, tá, gente? Vamos deixar isso bem claro aqui. Como é o exemplo do que o próprio Tiago trouxe. Então, a gente deve, vamos dizer assim, a honra aos nossos pais, né? E a gente deve, ao mesmo tempo, né, essa oportunidade de aprender com eles, e dificilmente a gente vai conseguir aprender com os nossos pais se nós não nos submetermos a eles até que, de fato, aquilo que eles estão querendo nos passar, nos ensinar, seja algo que seja consolidado no nosso coração. Então, essa submissão, principalmente a pai e mãe, ou aquele que é responsável por você neste momento, ele é como o caso do Lucas, que foram os avós, né? São pessoas que, eu vou arriscar dizer, que Deus colocou na sua vida para cuidar de você, para te formar, para que possa gerar o seu caráter, a sua personalidade dentro daquilo que Deus tem direcionado a sua vida, enfim. É algo assim que eu não consigo olhar como algo por acaso, né? Agora, sim, a gente vai ter na nossa vida problemas com autoridades constituídas ou aquelas que hierarquicamente estão acima da gente. E eu acho que o questionamento, né, ele é algo muito necessário para a evolução. Porque a gente precisa, por exemplo, eu digo assim, eu vou falar do meu contexto. Eu estou num contexto de uma equipe pastoral que eu tenho 30 e o cara mais novo depois de mim tem 55. Né? Então depois vem 60 e 67. Então, cara, se eu não me posiciono, e aqui entenda, posicionamento, hierarquicamente, que eu sou o último, cara. Eu sou pastor de jovens, então vamos dizer assim, eu tô ali na rapa do tacho. Hierarquicamente, eu tô por baixo, mas em algum momento eu sei que eu tenho uma ideia um pouco mais atual, uma proposta que comunica um pouco mais com essa geração, uma ideia que terá um alcance um pouco melhor. Exemplo, né? Meu pastor, eu vou dizer aqui respeitosamente, né? Vou falar dele respeitosamente, ele queria voltar a imprimir boletim depois da pandemia. E muito respeitosamente, eu falei, pastor, você pega papel na rua hoje? Vamos todos respeitosamente discordar dele agora. Entendeu? Aí ele... Não, eu falei, pastor, tem aplicativo, tem Facebook, tem Instagram, enfim, tem muitos meios hoje mais sustentáveis, mais ecológicos e muito mais baratos para se comunicar. É um exemplo, tá, gente? É um exemplo. Então, tipo assim, eu poderia ter ficado calado, tipo, não, a autoridade lá na igreja pediu para voltar a imprimir boletim, mas eu falei, não, cara, tem maneiras melhores de se fazer isso, e eu acho que eu posso dar uma ideia. Então, é um questionar com o intuito de todos crescermos, ou seja, o objetivo daquele grupo, por mais que aquele grupo tenha uma pessoa que é uma autoridade maior, foi alcançado com alguém que tá ali subordinado, dando uma ideia. Então, nesse sentido, eu acho que esse questionamento, buscando crescer, buscando, né, evoluir, ele é muito importante nessa cultura, né, hierárquica de autoridade sobre as nossas vidas. Eu acho que uma coisa importante para a gente fazer uma linha
né, de base para nossa discussão é tentar entender, então, algumas autoridades que são de fato instituídas biblicamente. Então vamos lá. Deus é a nossa autoridade maior. Ponto. Isso é indiscutível, né? Se Deus é a nossa autoridade maior, tudo aquilo que nós podemos entender ou não em relação à autoridade sobre nós precisa estar também submisso a Deus. A partir do momento em que a submissão a Deus, ela se vai, né? A autoridade daquela pessoa se vai também, né? Tem um exemplo muito marcante na minha história com relação à autoridade de pai e mãe, que é uma autoridade instituída biblicamente, né? Temos lá desde os 10 mandamentos, o honra o teu pai e a tua mãe, né? Inclusive o único mandamento, ainda que os 10 mandamentos não sejam leis para nós hoje, mas a gente pega os princípios daquilo que foi dito lá, o único mandamento com promessa, dizendo o quanto que Deus se agrada do cumprimento desse mandamento, né? Ao ponto de nos premiar por isso, honrar o pai e a mãe. No seminário onde eu estudei, eu tinha uma colega de turma que ela foi para o seminário depois que tinha terminado a faculdade de jornalismo. Ela não tem problema nenhum que eu conte a história dela aqui. Fabi, um abraço, se um dia você ouvir esse podcast. E ela foi após o pai orientá-la que ela deveria fazer uma faculdade antes. E ela fez faculdade de jornalismo. O pai, na época não cristão, não autorizava ela a fazer o seminário, a fazer a faculdade teológica. Então ela honrou o pai e a mãe. Ela obedeceu o pai, foi fazer a faculdade. E após o término da faculdade, ela assim, pai, eu em obediência terminei a faculdade e agora eu vou ao seminário. E ele daí não teve argumentos, permitiu ela ir para lá. E a gente vê como a condução de autoridade de Deus sobre as nossas vidas, inclusive expressa um pouco da soberania dele, né? Porque daí essa colega lá, imagine, ela foi já um pouco mais velha para o nosso ambiente de estudo, então a gente brincava com relação a casamento com ela e tudo mais. E ela terminamos todos os anos lá de estudo, e após o término de todos esses anos de estudo, ela conheceu um professor, casou com ele. E interessante que esse professor, ele faz parte de muitos programas de tradução da Bíblia. Ele fez parte aí do planejamento da NVT, né, e tudo mais. E você vê como a coisa é muito bem orquestrada por Deus, né? Essa demora a ir ao seminário, essa autoridade ao pai e tudo mais, fez ela casar com uma pessoa onde o ministério dela iriam desenvolver muito juntos, né? Porque ela usa do jornalismo dela, toda a capacidade de reestruturação de texto e tudo mais, para auxiliar ministerialmente o próprio marido na questão da tradução das Bíblias e tudo. Então, muito, muito bacana ver que no processo de autoridade, Deus conduziu soberanamente a história dessa minha colega. Deus, autoridade maior, pai e mãe, autoridade instituída por Deus, mas todas essas autoridades, elas estão linkadas à submissão à autoridade maior, que é o próprio Deus, né? Inclusive, indo nessa linha, eu até ia comentar sobre isso. Quando nós temos Deus e reconhecemos Deus como nossa autoridade maior, isso de forma muito plena, né? Não é algo simples. A gente às vezes fala que Deus é nosso Senhor e Salvador, mas isso não é algo tão simples não de nós vivenciarmos. Mas eu entendo que quando isso vira uma realidade na nossa vida, é muito mais fácil para nós reconhecermos qualquer indivíduo da nossa sociedade como uma autoridade. É muito mais fácil eu me tornar servo, tentando ir para uma outra forma de entender a autoridade. É muito mais fácil eu me posicionar como um servo de um mundo, de várias pessoas que estão neste mundo. É muito mais fácil isso, eu não fico tão agoniado. Eu acho que o nosso grande problema em lidar com a autoridade é um pouco o nosso orgulho, a nossa arrogância, em de fato reconhecer que erramos e que ainda temos algo a aprender e ainda temos algo a vivenciar. Que quando Deus é a nossa autoridade, qualquer indivíduo nessa face dessa terra aqui que pedir, solicitar algo a nós, estando essa pessoa, lógico, alinhada com a palavra e com os propósitos de Deus, vai ser muito simples para nós
seguirmos a orientação dela. Eu creio, inclusive, que foi assim que a igreja se desenvolveu lá no Novo Testamento. A gente percebe no Novo Testamento que a igreja ela não tinha um líder centralizador. Isso é algo que vai surgir depois, né, na história da igreja. Século 3, século 4, mais ou menos, que vão começar a surgir os bispos, né, o bispo primaz de cada igreja. Mas antes disso, o Novo Testamento nos mostra uma liderança descentralizada. Os líderes, eles tinham essa liderança mútua entre si, e mesmo os líderes da igreja, eles também não se colocavam numa posição superior ao dos demais membros desta comunidade. É muito bonito quando a gente vê a igreja de Atos, as próprias cartas de Paulo, a forma como ele trata os membros das igrejas destinatárias das suas cartas. Eu acho que isso são demonstrações para nós de que se Deus é minha autoridade, qualquer indivíduo aqui que siga os princípios da palavra desse Deus serve como uma autoridade para a minha vida. E ser um servo desse indivíduo é muito tranquilo para mim. Eu tenho um versículo, né? E o Lucas falou agora e me fez trazer o versículo que fala. Hebreus 13, 7. Lembre-se dos seus líderes que lhe ensinaram a palavra de Deus. Pensem em todo o bem que resultou da vida deles e sigam o seu exemplo de fé. Então, né, quando a gente comentou sobre o tema, eu vi esse versículo e acho que é super adequado, né? Ele fala ali, lembre-se dos seus líderes, né? Algumas traduções trazem pastores, outras trazem líderes, essa é a nova versão transformadora. E eu acredito que seja, né, o biblista aqui pode me ajudar, mas eu acredito que líder não é um líder específico, não é o pastor, são os líderes aqueles que te ensinaram e te ajudaram a crescer, principalmente na palavra de Deus, né? E eu acho que essa parte o principal. Os líderes que lhe ensinaram a palavra de Deus. Então, aquilo que foi ensinado precisa ser atestado pela palavra, você precisa ter confirmado aquilo para que o exemplo seja, né, seguido, para que essa pessoa realmente seja uma autoridade em que você tenha respeito, tenha, né, deseje, seja um exemplo mesmo. Mas antes disso, de tudo que vocês estavam falando, eu estava lembrando também do versículo, que é um versículo que quando eu era criança, eu acho que foi um dos primeiros que me fez, assim, refletir, que é aquele que tem falta de sabedoria pede e o Senhor de bom grado dará, né? Então, quando a pergunta de como questionar uma autoridade, né? É possível questionar uma autoridade foi feita, eu lembrei desse versículo. Porque eu acho que tudo é uma questão de sabedoria. Tanto daquele que questiona, né, na forma de questionar, em como falar, tanto daquele que está exercendo a autoridade também. Né? Eu vejo, vocês são pais aí, eu não sou mãe, mas eu vejo os meus amigos que são pais, como eles se questionam, eu estou fazendo certo, eu não estou fazendo certo, será que é isso que Deus queria ou não quer? Né? Então, assim, né? E claro que o Senhor sempre direciona, mas olhando, né, quando a gente é filho, quando a gente é criança, a gente não tem essa visão, né? Você acha que a pessoa está tirando ali da cabeça dela. Mas, ao mesmo tempo, hoje, adulto e convivendo com pessoas que são pais, você vê que o tempo todo a pessoa está se questionando e pedindo uma direção de Deus para fazer o melhor, né? Então, eu acho que é um princípio do líder, aquele que vai exercer autoridade, primeiro se submeter a Deus, como a gente já falou, né? Se submeter de fato a Deus, pedir a Ele sabedoria e direcionamento na hora de tomar as atitudes e de reagir quando você é questionado ou quando você tem que exortar alguém, né? Tanto os pais como os líderes às vezes precisam chegar a pegar um pouquinho mais pesado com alguém, mas isso precisa ser feito com sabedoria e diante da palavra mesmo, né? E a gente, como servo, né, ou como liderado, precisa lembrar disso também, que às vezes a gente precisa ser exortado, que às vezes a gente precisa ser sábio e ouvir aquele que está nos conduzindo aí, né? A Lígia entrou nos textos bíblicos, aí o texto de Hebreus 3, eu acho que é sim uma referência a lideranças de uma forma geral,
Mas me fez lembrar do que o Thiago comentou lá no início do podcast, né? Ao mesmo tempo que a Bíblia ela fala algumas coisas para nós sobre autoridade, ela fala algumas coisas que são difíceis, né? Esse texto de Hebreus 13 é um texto muito claro sobre o respeito à liderança, o lembrar-se das nossas lideranças e a importância, né, da liderança ser como um exemplo para nós. E aí nós vamos para o Antigo Testamento, onde nós vemos um Davi falando algo que alguns acham que é muito parecido a respeito de Saul, né? Então Saul é o ungido, e aí Davi tem a oportunidade de matá-lo por 2 vezes, né? Se minha memória não falha. E nas 2 vezes ele se nega a matar Saul, afirmando que Saul é o ungido do Senhor. Importante a gente entender que são situações muito distintas, né? Estamos num texto do Antigo Testamento, estamos num contexto de monarquia israelita. Saul já era rejeitado por Deus, é importante nós lembrarmos disso. Saul já havia sido rejeitado por Deus. Davi já havia sido ungido rei de Israel. Só que Davi entendia o seguinte: Davi não deu para ele, Deus não deu para Davi a missão de matar Saul em nenhum momento. Deus não deu para Davi a missão de dar um fim em Saul. Se foi Deus quem colocou Saul naquela posição de ungido, e Deus literalmente colocou, a gente tem que levar isso em mente. Deus ordenou que Saul fosse rei. Deus falou ali para o profeta Samuel ungir Saul como rei. Houve uma ordem da parte de Deus direta. Da mesma forma que Deus falou que Davi deveria ser rei também. Só que Saul ainda estava no comando. O que Davi quis dizer ali quando ele falou: não cabe a mim matar o ungido do Senhor? Quando chegar a hora de Saul, Deus que o ungiu vai tirar ele. Não sou eu que vou tirar ele. E daí logo depois eu vou assumir. E aí eu acho que Davi nos ensina muito mais também aqui uma questão de submissão, mas não necessariamente a uma autoridade, mas submissão àquilo que Deus havia falado anteriormente. De forma direta, é importante a gente guardar essa informação, né? O falar diretamente de Deus ali. Quando a gente vem para uma realidade de Novo Testamento, nós temos que entender que a forma como Deus interage com a comunidade, ela nem sempre é de forma direta, né? Na verdade, é muito raro ela ser de forma direta. Hoje nós temos a Bíblia, né, como uma obra canonizada e completa que fala os princípios gerais de Deus para nós. Deus fala muito com a comunidade, né? Isso a gente vê muito no Novo Testamento. Não é com uma pessoa, é a comunidade local, a igreja local. A igreja é mobilizada em oração e os irmãos sentem, né, uma paz ali no mesmo propósito, no mesmo desígnio. É isso que nós vamos vendo no Novo Testamento acontecer. Então eu creio que a gente tem que dar aí um bom respeito histórico, um bom respeito veterotestamentário também diante do neotestamentário. A gente tem que entender o que é unção no Antigo Testamento e a forma como Deus agia no Antigo Testamento e como ele age hoje. E também, lá nós temos um rei, e aqui nós temos uma igreja no Novo Testamento. Temos igreja, são coisas bem distintas. Tá? E o texto de Hebreus 3, eu creio que pode se aplicar sim, a lideranças de uma forma geral, uma lição para nós a respeito de todas as lideranças. E é interessante a gente entender em quais circunstâncias se dá a unção no Novo Testamento agora, né? Que basicamente é aos enfermos, né? Ungir com óleo. E a gente usa a palavrinha unção no Novo Testamento também com relação à unção do Espírito Santo, que ela é única e permanente, né? Que é na salvação. Não tem como eu me ungir mais ou menos do Espírito Santo ao encontrar com Cristo e tê-lo como meu Senhor e Salvador. Eu sou ungido com o Espírito Santo, a mesma quantidade de unção que existe em mim, existe na Lígia, no Lucas, no Renato, em você que tá ouvindo a gente. Então, eu não sou um ungido do Senhor. Todos nós somos. Então, se alguém merece autoridade por ser ungido do Senhor, todos nós merecemos uma autoridade exatamente igual por sermos todos ungidos do Senhor. Eu queria então, já que a gente tá dando aquela lavada de Bíblia na galera agora, tem um texto de 1 Timóteo 5, 19 e 20, que vai dizer, não aceiteis denúncia contra um presbítero, um líder da igreja. Aí você já fala assim, tá vendo? Tem que ficar quieto diante das nossas autoridades. Se não exclusivamente sob depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Acho que isso seria natural para qualquer pessoa, não só um líder. Quanto aos que vivem no pecado, repreende-os na presença de todos, para que os demais temam.
Então, ainda que exista uma liderança em nossas igrejas, essa liderança mal exercida, a própria Bíblia diz para eles serem repreendidos e ainda na presença de todos, para que todo mundo tema, para que ele sirva de exemplo quanto à prática errada que está sendo feita. Queria ser, assim, bem categórico antes de passar para vocês que estão falando. Não existe uma pessoa que é autoridade sobre a sua vida. Não existe. A autoridade, quem dá é o Espírito Santo de Deus. Em Cristo Jesus, ela é igual a todos nós. Alguém quer exercer algum tipo de domínio sobre você dentro da sua igreja por conta de ela se autoproclamar uma autoridade sobre você, isso não é bíblico. Isso não é lido no Novo Testamento. Como o Lucas bem frisou, é uma autoridade que a igreja tem descentralizada, né? Em vários líderes, como o texto que a Lídia citou também, porque, desculpa, mas acho que inclusive estou em um dia um pouco mais sensível com coisas que aconteceram e eu fico muito sensibilizado a ver pessoas sofrendo por terem que viver submissas a autoridades autoproclamadas que não foi Deus que proclamou essas autoridades. Mas outra coisa que eu tava lembrando aqui, né, vocês falaram muito bem aí, que o Lucas disse, né, que Davi não matou ali Saul por um direcionamento que Deus deu a ele, né, um entendimento que Deus deu a ele, né, e o Tiago puxou aí sobre nós todos sermos ungidos do Senhor, né, o sacerdócio universal de todos os santos para todos nós, no caso, e o que fez eu lembrar às vezes o líder, ele não quer exercer esse tipo de autoridade sobre a sua vida, mas para nós é muito mais fácil, né? Eu vou perguntar o que meu pastor acha disso. O que será que o meu pastor acha? Eu namoro ou não namoro fulano? Eu compro ou não compro uma casa, né? Antes de ir atrás da Bíblia, né? Então eu tava pensando nisso. A gente às vezes também é meio sem vergonha de querer jogar a responsabilidade do que é uma decisão nossa, daquilo que Deus, que a gente precisa buscar de Deus e na palavra um direcionamento para jogar no líder. Aí é muito fácil, né? Falar, não, pastor Renato me falou que eu deveria fazer uma faculdade, não fazer um seminário. Então eu tô fazendo aqui, né? Estou fazendo aqui esse curso chato porque é o pastor Renato que mandou, entendeu? Então, assim, lembrar disso também, né? A responsabilidade sobre a nossa vida, sobre as nossas decisões, elas têm que ser tomadas diante de Deus, né? O líder, é claro, está ali para um aconselhamento, está ali para nos auxiliar, nos ajudar em oração, mas com certeza a palavra final tem que ser sua com o Senhor naquilo que Deus te direciona. Eu acho que o que ali já fala é muito interessante, né? A gente procura essa autoridade humana, né? Porque a gente quer uma resposta imediata, muitas vezes, para algo que a gente precisaria de um investimento de tempo com Deus, né? Para poder... Deus no sentido de autoridade máxima, como o Tiago bem colocou. Já que a gente está falando de Bíblia, eu gosto muito também de 1 Tessalonicenses 5, versículo 12, que fala, né? Irmãos, honrem seus líderes na obra do Senhor, eles que trabalham arduamente entre vocês e lhes dão orientações. Tenham grande respeito e amor sincero por eles, por causa do trabalho que realizam, e vivam em paz uns com os outros. Pedimos que advirtam os indisciplinados, encorajem os animados, ajudem os fracos, sejam pacientes com todos. Eu acho muito legal esse texto, porque ele pede que a gente tenha ali o respeito pela autoridade, mas o papel de advertir, de encorajar o desanimado, de cuidar do fraco, é dos irmãos, não é do... Se você parar pra pensar, ele não tá sobre a responsabilidade do líder. O papel da igreja é honrar o líder, mas o papel de advertir, disciplinar, encorajar é da igreja, é dos irmãos. Então é algo muito interessante pra gente analisar assim, enquanto texto bíblico também, porque a gente não vê com clareza na palavra essa coisa de uma autoridade espiritual instituída sobre a sua vida, né? E a gente precisa tomar muito cuidado. Esse confronto do Tiago, ele é muito importante, porque muitas igrejas baseiam visões, maneiras de viver e de olhar e de cuidar dos seus membros baseado numa cultura
de autoritarismo, não é nem de autoridade, onde você deve total submissão a alguém que foi colocado, né, pela igreja para cuidar de você, e eu acho que esse é um caminho muito perigoso. Muito, 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 muito perigoso. Eu vou aproveitar que o Thiago foi o categórico e vou caminhar na onda dele também. Eu também creio que não haja nenhuma autoridade humana que exerça uma autoridade sobre nós, a não ser que Deus, o nosso Deus, tenha colocado essa autoridade sobre as nossas vidas. Isso é algo tão sério, porque de fato, meus irmãos, quando a gente vai vendo ali o desenvolvimento da igreja de Atos, estava até esses dias, eu dou aula de eclesiologia aqui na FABAPAR também, né, e a gente falando sobre os oficiais da igreja, bispos, pastores, presbíteros, né, que seria quase a mesma coisa, diáconos. A gente percebe, né, nas igrejas do Novo Testamento, que os líderes, primeiro, eles nunca eram um único líder, né? Eram sempre vários. Paulo raramente fala o presbítero ou pastor, são sempre presbíteros, pastores, líderes, diáconos também, em geral está no plural quando ele nos apresenta. As igrejas nunca eram lideradas por uma única pessoa, sempre por uma série de pessoas. E o próprio Novo Testamento nos dá algumas orientações em como que aqueles que não exercem a autoridade, aqueles que não são eventualmente esses oficiais, como eles têm que lidar com essas autoridades também em algumas eventualidades. Autoridades, elas estão submissas a Deus, estão submissas à palavra de Deus, portanto elas também estão passíveis de erros. Não é o fato de ter um título ou estar à frente de uma igreja ou de um púlpito qualifica alguém como uma autoridade que nunca pode ser questionada, nunca pode ser advertida. Isso não é bíblico, Isso não é bíblico e eu jogo o desafio aqui e boto no comentário lá no YouTube depois, no Spotify, onde você ouvir, se há algum embasamento bíblico para esse tipo de autoridade, porque não existe. E a Lídia comentou sobre recorrer à autoridade, né? Eu me recordo também de ter vivido isso um pouco na adolescência, né? Quando entra naquela fase do namoro, de escolher a profissão, tem que conversar com o pastor. E por muito tempo, eu tinha entendido que tinha que conversar com o pastor, por o pastor ser a autoridade. Ele tem que me autorizar a namorar, ele tem que me autorizar a escolher determinada profissão. Hoje eu entendo que não era com esse propósito, né? Vai conversar com o pastor para orar junto com ele, né? Para ele poder interceder junto contigo, né? Ler talvez um texto da palavra, né? Para dar paz no coração, porque no final das contas a decisão é nossa. Deus não criou um monte de gente burra, não, criou gente inteligente, né? Criou um ser humano inteligente. Nós somos imagem e semelhança de Deus. Eu não sei quantas vezes a gente para pensar o que é essa imagem e semelhança, né? Eu entendo que um pouco do nosso raciocínio, da nossa inteligência, faz parte dessa imagem e semelhança de Deus. Deus não criou um monte de robozinho que vai ficar obedecendo ordens dadas por um ser humano. Agora você pode namorar, agora você não pode. Agora você pode fazer isso, você não pode. Não é assim que funciona. Isso não quer dizer que a anarquia vai estar instalada. Não é isso. Mas quando eu entendo que a autoridade na minha vida é o Senhor, e que o Senhor coloca na minha vida meus pais, coloca os meus chefes, meus pastores, líderes, e que enquanto essas pessoas estão seguindo os princípios da palavra de Deus, essas pessoas são autoridades de Deus na minha vida. Agora, Thiago, e aí eu já passo a bola para o próximo aí, a gente também tem que ter em mente como nos portar quando essa autoridade deixa de seguir as orientações da palavra de Deus. O Bonhoeffer viveu isso no século XX, né? Muitos questionaram ele na época o porquê que ele estava se posicionando contra o governo nazista, né? Um teólogo alemão, Dietrich Bonhoeffer. E ele se posicionou contra o nazismo porque ele viu que o nazismo estava acabando com os princípios da palavra de Deus, matando pessoas inocentes, dizimando com a vida, com a dignidade humana. E aí ele, como um cristão, não conseguia mais se submeter à autoridade de Adolf Hitler. Então eu acho que nós precisamos do discernimento do Espírito e da sabedoria do Senhor para sabermos a hora que a autoridade deixa de seguir as orientações da palavra de Deus
e aí sim ela pode passar a ser talvez desobedecida ou questionada, na medida que a nossa consciência e que o Espírito Santo nos dê a sabedoria para agir desta maneira. O Nicodemos, ele tem uma frase, num pouquinho da pesquisa que eu fiz pra gente gravar esse podcast, ele termina um artigo com a seguinte frase, né? Não toque no ungido do Senhor, ou usar ou apelar para uma autoridade é a apelação de quem não tem nem argumento e nem exemplo para dar como resposta. Então, se alguém precisa usar do argumento de autoridade, pior ainda, usar de um argumento de uma autoridade inexistente para exercer influência sobre você, é porque essa pessoa não tem argumento e nem exemplo de vida para te dar como resposta, né? A gente consegue ir na direção de textos também, como de Romanos, como em Pedro também, para falar um pouquinho dessa autoridade daí estatal, né? Esse relacionamento com essa autoridade. E o exemplo de Bonhoeffer em relação ao governo nazista é um exemplo muito bacana de se ter, né? Sim, nós temos que respeitar as leis do nosso país, nós temos que respeitar a autoridade do nosso país, mas nós temos que denunciar essa autoridade quando ela não está agindo de acordo com princípios da palavra de Deus, e isso precisa ficar claro, né? Não só precisa ficar claro, isso até porque nós estamos vivendo num contexto hoje brasileiro particularmente, um contexto bastante envolvente, né, com essas questões das autoridades políticas. O exemplo que você deu inicial até, né, Thiago, é uma mistura que nós estamos vivendo hoje na nossa nação do religioso, do eclesial com o político, né? Uma coisa que não é muito saudável e que eu oro a Deus para que ele de alguma forma haja de forma providencial para trazer a moderação e o respeito, né, em cada área, e tanto da política quanto da religião. Agora, eu entendo também que nós devemos sim respeitar as autoridades, respeitar o âmbito civil, respeitar o âmbito jurídico. Eu concordo com Paulo em Romanos 13, quando ele menciona que as autoridades civis, as autoridades jurídicas, elas não estão lá por acaso. Nós servimos a um Deus que rege uma história. E o Deus que rege a história, de alguma forma, seja por decreto, por permissão, seja lá na linha teológica que cada um tem aí, este Deus da história fez com que as coisas acontecessem desta maneira. Isso não quer dizer que a gente tem que ficar passivos diante dessas autoridades, porque elas podem errar. Assim como eu erro, essas autoridades elas podem errar. Nós não devemos ser servos cegos de nenhuma autoridade. Então cabe a nós, diante de qualquer instância que alguma autoridade fale, não é pelo fato dela ser cristã ou não, gente, entendam? Eu não estou falando aqui da autoridade necessariamente cristã. Talvez a autoridade não seja cristã, mas ela compartilhe valores da nossa fé cristã, e isso está tudo bem, né? Os valores e princípios, eles não estão restritos apenas às escrituras sagradas. Mas se a autoridade ela toma uma decisão que fere os nossos princípios gerais, que fere os nossos princípios de fé, é só nesse momento que nós devemos realmente agir de forma contrária a essas autoridades. Caso contrário, o nosso papel, por mais que meu posicionamento político seja distinto, é orar, pedir a bênção de Deus sobre essa autoridade e cumprir meu papel como cidadão, né? Eu sou servo aí de uma constituição, sou servo de uma nação, tenho minhas responsabilidades como eleitor, como homem nessa cidade, e eu vou exercer meu papel, né, dentro desse âmbito, desses limites, enquanto a autoridade for respeitosa aos princípios da palavra de Deus. Quando ela violar esses princípios, aí sim, eu acho que é um dever de todo cristão tomar um posicionamento contrário, expor isso e agir de forma que a palavra de Deus seja preservada e zelada. Ela não pode ser maculada por conta de nenhuma autoridade civil. Acho que isso que o Lucas expõe de maneira muito clara, e eu não pretendo ser redundante aqui, é muito importante, porque a gente vive um momento político, principalmente na nossa nação, bastante delicado, justamente por essa, acho que,
falta de conhecimento, para não falar ignorância, a respeito da relação de cidadão, né, e alguém que está num sistema democrático de governo, e ao mesmo tempo fazendo uma analogia com não toque no ungido do Senhor, né, já que isso infelizmente é uma cultura do senso comum, né, de um país que em grande maioria é cristão. E a gente vive um tempo muito delicado, mas a gente precisa lembrar também, né, dentro da linha que o Lucas tá colocando, que não é porque está lá que é da vontade de Deus, né? Não é porque está onde está que foi vontade de Deus. Simplesmente Deus permitiu. Saul foi um rei rejeitado que Deus permitiu que reinasse sobre Israel, né? E a gente sabe desde o princípio que Deus não queria, né, Saul. Quem queria Saul como rei era o povo. Deus falou, então aceitem o problema de vocês. E a gente vive um tempo assim onde a gente tem que tomar muito cuidado, né, em levantar sobre figuras políticas essa figura messiânica também, que infelizmente é uma realidade que a gente está vivendo, né? Eu não consigo ver figuras políticas como pessoas levantadas por Deus. São homens falhos como nós, podem sim fazer coisas corretas, podem sim exercer, né, os seus governos de maneira justa, mas nem por isso os farão homens de Deus, né? Nem por isso os farão homens colocados ali pela vontade de Deus. Nós vivemos um sistema democrático, então vai ser colocado à frente do governo aquele que conseguir maioria mais um, né? Vamos dizer assim. E se tem a mão de Deus nisso ou não, cabe a cada um aí, né, pensar direitinho, mas eu creio que não, e a gente tem que tomar muito cuidado, né, com essa associação, né, de transferência messiânica, vamos dizer assim, de uma figura de governo, de alguém que está nos dirigindo e que nos faz muitas vezes, né, sermos cegados porque um dia nos disseram que não podíamos questionar uma autoridade, principalmente alguém colocado ali pela vontade de Deus, né? Mas será mesmo que essa é a vontade de Deus? Tem um texto que para mim explica brilhantemente essa relação do autoridade governamental como sendo a autoridade de Deus, que é Lucas, que vai dizer, Lucas 2:13, deixa eu ver se é o 2 mesmo, peraí, 2:13, que vai dizer assim, olha que interessante, exatamente o que você falou, por causa do Senhor, então, por causa de Deus, né, então, para Deus, sujeitem-se a toda a autoridade constituída entre os homens. Então eu obedeço a autoridade constituída entre nós homens por causa do Senhor. Não porque ele colocou lá, né, obrigatoriamente. Seja o rei como autoridade suprema, seja os governantes como por eles enviados para punir os que praticam o mal e honrar os que praticam o bem. Então existe inclusive a esperança de que esses governantes, eles punam o mal e eles honrem quem faça o bem. Pois é da vontade de Deus que, praticando o bem, vocês silenciem a ignorância dos insensatos. Pois é da vontade de Deus que a gente pratique o bem em se sujeitar às nossas autoridades, que foi constituída, fazendo o processo inverso, que foi constituída pelos homens, que é... Mas a sujeição, ela é condicional, Thiago, ela é condicional à prática do bem. Exato, perfeito. Exatamente. É condicional à prática do bem. Então, a gente toma muito cuidado com essa questão da autoridade governamental que foi instituída por Deus. Eu me sujeito não necessariamente porque ela foi colocada por Deus. Eu me sujeito porque Deus espera que eu me sujeite a ela. Como um bom exemplo, como... tratem a todos com devido respeito. Termina o parágrafo. Tratem a todos com devido respeito. Amem os irmãos, temam a Deus e honrem o rei. Caraca, que texto, que versículo lindo, né? Tratem a todos com devido respeito. Amem os irmãos, temam a Deus e honrem o rei. Os nossos governantes merecem honra, temor, obediência, Deus, né? E nós, os irmãos, respeito mútuo, né? Que a gente tenha bastante responsabilidade ao lidar com o assunto de autoridade. Lígia, Lucas, Renato,
Muito bom estarmos juntos aqui. Que venham os próximos. Tamo junto, gente. Amém. Muito bom estar com vocês. Valeu, galera. Um abraço. Abraço. Tchau.